Naquela ocasião em que eu assumi a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, eu me deparei com um cenário extremamente difícil, um cenário que mostrava indicadores bastante ruins da política de saúde mental que nós vínhamos tendo em curso no Brasil nos últimos mais de 20 anos. Isso por quê? Por questões meramente ideológicas, questões de entendimento, uma série de serviços extremamente importantes para assistência às pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química no Brasil foram fechados de maneira totalmente irresponsável, sem contar com qualquer tipo de respaldo técnico científico. Os indicadores que nós tínhamos, então, eram alarmantes. Nós tínhamos aumento da mortalidade relacionada à presença de transtorno mental no Brasil nos últimos anos. Nós vimos tendo o aumento das taxas de moradores de rua com transtornos mentais, expansão das cracolândias, aumento do uso de álcool na população geral, aumento nos afastamentos na previdência social, principalmente por conta de pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química, superlotação de serviços de urgência e emergência de pessoas que apresentam indicação clínica para internação e não têm a vaga. Então, os serviços de urgência e emergência eram simplesmente abarrotados de pessoas aguardando vagas para internação Brasil afora, aumento de doentes mentais graves em presídios e altas taxas de suicídio no Brasil, inclusive taxas crescentes de suicídio. Esse era o cenário que nós tínhamos. E por que o Brasil vinha enfrentando esse cenário caótico na área de saúde mental e dependência química? Porque, como eu já disse, uma série de serviços foram sendo fechados no Brasil, como hospitais psiquiátricos, hospitais-dia, ambulatórios de saúde mental, comunidades terapêuticas, enfim. Eram serviços que precisavam compor a rede de assistência às pessoas com transtornos mentais e dependência química para que esses indivíduos, então, tivessem uma assistência mais ampliada e uma assistência ofertada de maneira integral. Só para que nós possamos ter uma ideia de um aspecto histórico que eu julgo relevante, no ano de 2011 foi instituída a Rede de Atenção às Pessoas que Apresentam Transtornos Mentais, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 3088. A grande questão é que uma série de serviços importantes para assistência às pessoas com transtornos mentais, como CAPS, residência terapêutica, unidade de acolhimento, leito de saúde mental hospital geral, comunidade terapêutica, atenção básica, serviço de urgência e emergência, esses serviços compuseram inicialmente a rede de atenção psicossocial, só que outros serviços não. O que acabou acontecendo, então, é que a gente começou a ter problemas importantes para assistência adequada às pessoas com transtornos mentais e dependência química no Brasil. Se nós nos detivermos apenas no que diz respeito à questão dos hospitais psiquiátricos, o seu fechamento Brasil afora, e isso aconteceu também aí em Belo Horizonte, isso aconteceu também aí em Minas Gerais, com esse fechamento todo que houve, infelizmente, o Brasil hoje conta com uma quantidade extremamente pequena, ou seja, há hoje uma verdadeira penúria de leitos, uma escassez de leitos de internação para pessoas que apresentam agudização dos seus quadros clínicos. Quando nós falamos aqui, isso é importante ficar claro, da importância da internação de pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química, eu não estou falando aqui de pessoas que vão ser colocadas nesses hospitais, como aconteceu infelizmente no passado, e vão ficar lá de maneira indefinida. Não, nós estamos falando aqui de pessoas que apresentam quadros clínicos agudos e que precisam de internação para serem protegidas. Por exemplo, um indivíduo que tem um quadro psiquiátrico qualquer está num risco iminente de suicídio. Ele está para tirar sua própria vida. Ele precisa ser levado para uma internação psiquiátrica para ele poder ser salvaguardado, para ele poder ter a sua integridade física, ter a sua vida protegida. É disso que a gente está falando aqui. Se a gente pegar a quantidade de leitos que nós temos no Brasil hoje, se nós juntarmos leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, SUS e particular e convênios, nós temos no Brasil hoje pouco mais de 20 mil leitos, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Logo, hoje no Brasil, nós temos uma taxa de 0,1 leito para cada 1.000 habitantes no Brasil. Isso significa que hoje o Brasil tem menos de 1/3 do número de leitos que deveria ter.
qualquer sociedade que tem uma taxa de leitos menor do que 0,3 leitos psiquiátricos para cada 1.000 habitantes, começa a colocar a sua população em risco. Risco do quê? Risco daquelas questões que nós falamos há pouco. Risco de suicídio, risco das pessoas com transtornos mentais irem parar nas ruas, virarem moradores de rua, risco das pessoas com transtornos mentais agudizarem seus quadros clínicos, não terem lugar para serem internadas, entrarem em conflito com a lei e serem presas. É essa a realidade que nós vimos enfrentando no Brasil. Diante disso, então, quando eu estava no Ministério da Saúde, no ano de 2017, diante desse cenário caótico que o Brasil apresentava, nós mudamos a Política Nacional de Saúde Mental. O que nós fizemos foi acrescentar à rede de atenção psicossocial, que foi instituída lá no ano de 2011, os serviços que não compuseram essa rede desde o seu início e que acabou, então, levando ao fenômeno de fechamento desses importantes serviços no Brasil. Então, além daqueles serviços que eu já citei, nós incluímos na rede de atenção psicossocial, em 2017, hospitais psiquiátricos, hospitais dia e ambulatórios de saúde mental, com a ideia de que nós pudéssemos, então, ofertar cuidado para as pessoas com transtornos mentais e dependência química no Brasil. Então, hoje, os hospitais psiquiátricos fazem parte oficialmente da rede de atenção psicossocial da RAPS. É importante ficar claro aqui também que naquela ocasião, em 2017, depois de quase 10 anos sem reajuste no valor das diárias dos hospitais psiquiátricos, nós fizemos um reajuste no valor da diária de 65%. Ora, então, os hospitais psiquiátricos do Brasil, inclusive o Galba Veloso, teve um reajuste de 65% no valor da sua diária há pouco mais de 2 anos. Tudo isso para mostrar a importância que a política de saúde mental, então, passou a dar para esses serviços. Vale aqui lembrar que a nova Política Nacional de Saúde Mental, publicada, então, em 2017, na ocasião em que eu estava no Ministério da Saúde, foi uma política pactuada, decidida, acordada numa instância do SUS, chamada Comissão Intergestores Tripartite, que reúne os gestores municipais, estaduais e o gestor federal. Ou seja, não foi uma política pública imposta pelo Ministério da Saúde naquela ocasião, não. Foi uma política pública que emergiu da necessidade que a população brasileira apresentava. Outra coisa que é importante nós falarmos é que, da mesma maneira em que houve uma mudança na Política Nacional de Saúde Mental para tentar fazer frente à grande desassistência que nós tínhamos por conta de ações equivocadas, ideológicas, que foram implementadas no passado, o que acabou acontecendo, então, é que no ano passado, em 2019, houve também uma mudança na Política Nacional sobre Drogas, com a implementação, que é considerada hoje, então, a nova Política Nacional sobre Drogas, que foi publicada por meio de um decreto presidencial 9761, publicado no dia 11 de abril do ano passado. É importante ficar claro aqui que, da mesma maneira que os hospitais psiquiátricos passaram a compor a rede de atenção psicossocial, a rede de cuidado das pessoas com transtornos mentais, os hospitais psiquiátricos também passaram a compor, de maneira oficial, a rede de atenção às pessoas que apresentam dependência química no Brasil, por meio, então, da publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, publicada no ano passado. No ano passado também foi publicada a nova Lei de Drogas, que também coloca a possibilidade de internação de pessoas com dependência química em quadros que esses indivíduos se encontram numa agudização dos seus quadros clínicos, com risco para si ou com risco para terceiros. Foi colocada a possibilidade também no texto da lei, da nova lei sobre drogas no Brasil, 13.840. Essas novas normativas, a nova Política Nacional de Saúde Mental, a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas, são 3 normativas que se alinham entre si e dão novos horizontes, dão novas orientações para que nós, então, possamos ter resultados mais efetivos no cuidado das pessoas com transtornos mentais e dependência química no Brasil. Essas novas normativas incluem o hospital psiquiátrico na rede de atenção. É importante também nós esclarecermos aqui que aquela ideia de serviços substitutivos que vinha em curso no Brasil, nessas últimas 2 décadas pelo menos, e que tanto mal acabou levando
para as pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química em nosso país. Essa ideia de serviços substitutivos, ou seja, que CAP substitui o hospital, que unidade de acolhimento substitui a comunidade terapêutica, isso daí não existe. O que acontece é que todos os serviços são importantes. Ou seja, se o indivíduo apresenta agudização do seu quadro clínico e precisa ser internado, e é importante ficar claro aqui que há uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2056 de 2013, que coloca a importância da internação para pessoas que apresentam agudização dos seus quadros clínicos em saúde mental e dependência química. Quando existe a necessidade da internação desses indivíduos, as pessoas não podem ser internadas em CAPs, essas pessoas não podem ser internadas em ambulatórios, elas precisam ser internadas em hospitais. E os hospitais psiquiátricos cumprem esse papel, o papel de proteger as pessoas com transtornos mentais e dependência química, proteger as suas famílias em momentos de agudização. Uma vez o indivíduo, então, revertendo o seu quadro clínico, ele volta para casa e vai dar continuidade ao seu tratamento de base ambulatorial, nos CAPs, nos ambulatórios, na atenção básica. Agora, o que não pode é uma pessoa apresentar uma agudização do seu quadro clínico, estiver numa situação de risco para si ou risco para outrem, e esse indivíduo ficar desassistido. Então, é muito importante essas questões ficarem claras. Hoje, no Brasil, os hospitais psiquiátricos fazem parte dessas redes assistenciais e eles têm grande importância. Se nós continuarmos no Brasil, em Minas Gerais, nós continuarmos com essa política de fechamento de leitos, de fechamento de hospitais psiquiátricos, nós, infelizmente, aumentaremos a desassistência a essas pessoas. E, se isso acontecer aí em Minas Gerais, espero que não aconteça, porque seria uma grande irresponsabilidade do poder público local, mas se isso acontecer, infelizmente, essa decisão de Minas vai contrariar todas as normativas das novas políticas de saúde mental e dependência química no Brasil, instauradas nesses últimos anos, com o objetivo justamente de reverter o caos que nós tínhamos na área de saúde mental no Brasil. Por conta disso, então, o governo federal tem uma posição absolutamente contrária ao fechamento de qualquer serviço. Se eventualmente existe problema, o que precisa acontecer é que esses problemas sejam sanados, não o fechamento do hospital. Agora, o que me parece é que aí em Minas Gerais nem problemas existiam, ou seja, o Hospital Galvo Veloso estava funcionando, né, enfim, a plenos pulmões, e aí veio uma decisão em que simplesmente se interrompeu a internação, se interrompeu o acesso da população, o acesso das pessoas à internação nesse serviço, o que é um grande absurdo, ou seja, existe demanda e você vai fechar um serviço, isso não pode acontecer. Então, o que eu gostaria de trazer aqui nessa audiência pública é a posição do governo federal, completamente contrária ao fechamento de hospitais psiquiátricos no Brasil. Nós temos novas normativas que garantem o funcionamento, que dão sustentação para o funcionamento desses serviços em nosso país. E como eu disse aqui, né, fechamento de leitos num país que já tem uma escassez tão grande de leitos como o Brasil, como aí o estado de Minas Gerais, é aumentar a desassistência, aumentar taxas de suicídio, aumentar a quantidade de pessoas com transtornos mentais em situação de rua, dependentes químicos em Cracolândia e pessoas com transtornos mentais graves em presídios no Brasil. Essa é a realidade que nós precisamos deixar para trás no Brasil. Nós precisamos encarar políticas públicas na área de saúde mental e dependência química com responsabilidade, baseadas em questões técnicas e científicas e não mais em ideologias totalmente ultrapassadas e extemporâneas, como vinha acontecendo nos últimos anos no Brasil. Era isso que eu gostaria de dizer e fico à total disposição dos senhores. Muito obrigado.